Olá, tudo bem, gente? Vamos começar mais uma aula. Essa aula é sobre o capítulo 21 do livro de Química do terceiro ano do ensino médio. E o assunto são propriedades físicas dos compostos orgânicos. Ah, Vocês já tiveram esse assunto, propriedades físicas, de compostos químicos no primeiro ano do ensino médio. Então, esse capítulo nada mais é que uma revisão. Ele só vai colocar aí esse assunto, lembra das interações intermoleculares, ele vai reportar isso, vai trazer isso para os compostos orgânicos, especificamente. Então, primeiro ele faz uma retomada aí do assunto polaridade e eletronegatividade. Então, vamos lembrar o que é eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que os átomos têm em uma ligação química em atrair elétrons. E a gente tem aquela escalinha dos elementos mais eletronegativos, né? Que o pessoal costuma usar aquela frase: fui ontem no clube, brinquei, escorreguei, saí correndo para o hospital. Lembrando que o flúor, oxigênio e nitrogênio são os três elementos mais eletronegativos. Então, a eletronegatividade aqui, ela aumenta a sua força, aumenta a sua intensidade da direita para a esquerda, certo? Então, por exemplo, aqui na molécula de etanol, eu tenho essa ligação carbono-oxigênio. Quem é mais eletronegativo pela escala? Né? O oxigênio. Logo, os elétrons dessa ligação covalente aqui são atraídos para um próximo do núcleo do átomo de oxigênio, criando aí o que a gente chama de um dipolo elétrico. O dipolo elétrico está relacionado com a polaridade da molécula. Se ela possui um dipolo elétrico, ela é polar. Se ela não possui dipolo elétrico, ela é apolar. Então aqui foi feita uma divisão na molécula de etanol. Pegou a ligação carbono-carbono, certo? Com os hidrogênios, e pegou a ligação carbono-oxigênio. Carbono aqui está representado pela esfera preta e vermelho, aqui eu tenho o oxigênio, correto? Ó, se eu for fazer a análise da ligação carbono-carbono, eu estou tendo a ligação covalente entre dois átomos do mesmo elemento químico, ou seja, a capacidade ou a eletronegatividade deles é a mesma. A capacidade de atrair elétrons tanto do carbono da esquerda quanto do núcleo do carbono da direita é a mesma. Então, eles atraem homogeneamente ou com a mesma força os elétrons, né, da ligação. Então, esses elétrons ficam homogeneamente distribuídos ao redor dos dois núcleos. Então, essa é uma característica de ligação apolar. Na ligação apolar, eu não tenho a formação de dipolo elétrico. E os átomos que estão fazendo a ligação entre si atraem igualmente esses elétrons ao seu redor, criando uma nuvem aí homogênea de distribuição eletrônica. Agora, se eu for comparar a ligação carbono e oxigênio pela escalinha de eletronegatividade, eu percebo que o oxigênio aqui ele tem uma capacidade maior em atrair os elétrons. Logo, existe uma concentração maior de elétrons ao redor do seu núcleo em detrimento, né, em oposição ao núcleo do átomo de carbono. Então, como tem uma concentração maior de elétrons sobre o núcleo do oxigênio, acaba se criando uma densidade negativa maior sobre o oxigênio em relação ao núcleo do elemento carbono, do átomo de carbono. Então aqui eu tenho uma densidade positiva, não porque existe uma carga positiva ao redor do núcleo de carbono, mas porque a quantidade de elétrons ao redor do seu núcleo passa a ser menor em relação ao oxigênio, criando o que a gente tem de dipolo elétrico, né? O polo negativo, que atrai mais elétrons, e o polo positivo. Isso é uma característica de uma ligação polar. A nuvem eletrônica ela é assimétrica, sendo maior sobre o elemento mais eletronegativo, aqui no caso o oxigênio, e menor sobre o elemento menos eletronegativo, que é o carbono. Tudo bem? Continuando.
Quando ele fala de propriedades físicas, ele vai falar de solubilidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. A primeira propriedade física aí a gente vai tratar da solubilidade. Tudo isso relacionado com a polaridade e a eletronegatividade, né? No caso aqui, eu tenho uma mistura entre óleo e água. Aqui no caso, a água, para ficar mais fácil da gente visualizar, foi colocado um corante azul. Então, a fase azul aqui é a fase da água e a fase amarela que é a fase do óleo. A gente sabe, por estudos anteriores, que a água é uma molécula polar e o óleo é apolar, né? Por que eu consigo fazer essa afirmação? Sabendo que a água é polar, e quando eu misturo o óleo com a água, não há a dissolução, significa que o óleo tem uma polaridade diferente da água, ou seja, ele é apolar. Então, quando eu estou trabalhando com solubilidade de líquidos, por exemplo, de polaridades diferentes, há uma immiscibilidade, ou seja, os dois não se misturam, um não dissolve o outro. Por quê? Porque o óleo é apolar e a água é polar. Por outro lado, a gente viu ali na molécula anterior, o etanol. O etanol é uma molécula pequena, uma molécula orgânica pequena. Apesar de ter essa parte apolar, na ligação carbono-carbono, ele tem uma outra parte que é polar. E essa parte polar, essa ligação entre o carbono e o oxigênio, é que vai interagir com a água. Então, na hora que eu faço a mistura da água com o etanol, eu tenho uma dissolução total, uma completa mistura, ou formação de uma mistura homogênea. Isso caracteriza moléculas que têm a mesma polaridade. Como sabemos que a água é polar, logo o etanol também vai ser polar. E aí, qual é a conclusão que nós tiramos daqui? Quando a gente vai dissolver compostos, né, misturar compostos, se eles tiverem a mesma polaridade, acontece a solubilização ou a dissolução. Se eles tiverem polaridades opostas, não vai acontecer. Então é aquela máxima que a gente fala: polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Outra propriedade física aí colocada no capítulo é a temperatura de ebulição. Vamos recordar o que é temperatura de ebulição? É a temperatura que uma substância passa do estado físico líquido para o gasoso. Mas em que condições? Em condições de fervura, em condições intensas. Lembra que para acontecer a ebulição, eu tenho que ter lá a caracterização, aparecimento de bolhas, né? Por que está aqui a diferença entre os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso? A diferença que a gente vê aqui das partículas, das moléculas, no caso da água, né? A gente vê que o estado sólido, essas partículas, moléculas da água, elas estão mais próximas uma das outras. No estado líquido, elas já estão mais afastadas e no estado gasoso, elas estão com o máximo de afastamento. E por que isso acontece? Isso está relacionado com a força de atração ou interação intermolecular entre essas moléculas, né? Quanto mais intensa for essa força de atração, mais próximas estarão essas moléculas. Então, o estado sólido tem uma força de atração muito intensa, enquanto que no estado gasoso essa força de atração é mínima. Por isso, essas moléculas estão afastadas. E o que isso tem a ver com a temperatura de ebulição? Então, para ebulir, eu tenho que passar a substância do estado líquido para o estado gasoso. Consequentemente, se a gente for analisar microscopicamente aqui, o que vai ter que acontecer com as partículas que formam água, as moléculas que formam água? Elas vão ter que se afastar, certo? Então, elas vão ter que se afastar para ir do estado líquido para o estado gasoso. Logo, quanto maior for a força de atração entre essas moléculas no estado líquido, maior vai ser a quantidade de energia que eu vou ter que fornecer para romper essa atração, essa interação, para que as moléculas possam vir se afastar e ir para o estado gasoso. Então, a temperatura de ebulição, ela está relacionada, o valor da temperatura de ebulição está relacionada com a intensidade da força de atração entre as moléculas, ou seja, da interação intermolecular. Quanto maior for a temperatura de ebulição, maior vai ser
maior vai ser a intensidade dessa força de atração. Quanto menor a temperatura de ebulição, mais fraca a intensidade dessa força de interação entre as moléculas. Recordando ali o conteúdo que a gente viu no primeiro ano. O que são interações intermoleculares? Então, as interações intermoleculares nada mais são do que uma força de atração entre moléculas vizinhas. E essa força de atração vai tornar essas moléculas mais coesas, vai mantê-las unidas, se elas forem intensas, ou vai mantê-las afastadas. Correto? Aí a gente tinha basicamente três tipos de forças ou interações intermoleculares. Lembrando que as interações intermoleculares também são chamadas de forças de Van der Waals, né? A primeira interação intermolecular é aquela que acontece entre moléculas apolares, então a gente chama de dipolo induzido, ou também pode se chamar de força de London. Então, o que vai acontecer? Então, aqui eu tenho a nuvem eletrônica entre duas moléculas apolares, ou seja, essa nuvem, os elétrons estão homogeneamente distribuídos ao redor de um núcleo. Lembrando que a carga elétrica do elétron é negativa, correto? Quando acontece a aproximação entre moléculas apolares, o que vai acontecer? Elétrons dessa molécula vão induzir o aparecimento de um dipolo elétrico na molécula vizinha. Como vai acontecer essa indução? Por repulsão. Então, o que aconteceu? Essa molécula polar se aproximou da molécula vizinha também apolar. Por repulsão, os elétrons que estão aqui nessa ponta da molécula foram repelidos para outra ponta da molécula vizinha, gerando um dipolo elétrico, ou seja, uma concentração de elétrons desse lado em detrimento do outro lado da molécula vizinha. Então, esse dipolo, ele não é permanente, ele é um dipolo instantâneo, porque assim que as moléculas se afastam um pouquinho, a situação delas é voltar à situação inicial, ou seja, os elétrons uniformemente distribuídos. Esse dipolo elétrico, ele só se mantém enquanto essas moléculas apolares estão a uma certa distância uma das outras. Então, essa interação é chamada de dipolo induzido, porque a molécula apolar vizinha induz o aparecimento de um dipolo elétrico na molécula vizinha e assim por diante, certo? Continuando. O outro tipo de interação intermolecular é chamada de dipolo-dipolo, e ele vai acontecer entre moléculas polares, ou seja, moléculas que têm um dipolo elétrico permanente, por exemplo, o cloreto de hidrogênio, né? Ou ácido clorídrico quando dissolvido em água. O que eu tenho? Pela escala de eletronegatividade que nós vimos ali no início da aula, a gente vê que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, ou seja, o núcleo do átomo de cloro tem uma força maior para atrair os elétrons da ligação, criando uma concentração de elétrons ou de carga negativa ao redor do seu núcleo. Logo, o cloro fica como sendo o polo negativo desse dipolo elétrico e o hidrogênio o polo positivo. Então, se eu tenho várias moléculas de cloreto de hidrogênio, uma vizinha a outra, o que vai acontecer? A atração entre os polos opostos, ou seja, o polo negativo de uma molécula vai ser atraído pelo polo positivo da molécula vizinha, ou seja, o cloro atrai ou interage com o hidrogênio da molécula vizinha e assim sucessivamente, tá? Essa interação é uma interação mais forte do que a dipolo induzido. Por quê? Porque a molécula ela tem um dipolo elétrico permanente. Esse dipolo elétrico não vai ser formado, ele já existe na molécula. Então essa atração ela é permanente, ela é constante.